Já é para Netflix que a gente está aparecendo? Porque está próximo, hein? Bem, criadores e criativos do meu corre, muito prazer. Meu nome é Silvana. Eu acabei de fazer 43 anos, mas eu tenho uma história e uma bagagem que eu acho que pode ser muito interessante para a gente conversar, se aproximar e começar o Criando o Meu Corre. Eu acho que nessa história toda, a primeira pessoa que precisa estar falando para vocês como é construída toda essa história é falando sobre a minha vida. Eu acho que essa palavra empreender, ela é muito recente para a gente, né? Porque, na verdade, a gente está no corre há muito tempo. E as pessoas que eu conheço, família, amigos, a maioria começou muito cedo. E eu comecei aí com 12 anos de idade, na loja de materiais de construção do meu avô. E eu era muito pequena, né? 12 anos, muito adolescente. Então eu estudava e na parte da tarde eu ia para a loja do meu avô. E por aí eu fiquei uns longos 3 anos, mas foi o meu primeiro trabalho, porque desde sempre eu entendi que eu precisava fazer o meu corre para ter o meu próprio dinheiro, porque eu sempre gostei de ter essa liberdade, já que eu sabia que a minha família não poderia me dar aquilo que eu estava esperando. Então, entre trabalhar na loja do meu avô de materiais de construção, eu também fui uma daquelas mombeiras que comprava roupa em São Paulo, em Petrópolis, e já ia vender na escola entre as minhas colegas. Eu lembro que uma vez um cliente sentou comigo na mesa e ele tinha 30 mil reais na conta. Eu achei que ele fosse milionário, porque eu nunca na minha vida imaginei que eu poderia sentar com alguém que tivesse 30 mil. E veja bem, alguns anos depois, eu sentei com pessoas que tinham 33 milhões. E aí a gente vê como que a nossa vida ela vai galgando de acordo com o ambiente que a gente está. E ser corretora de seguros foi um marco para mim. Nessa instituição financeira eu fiquei por longos 16 anos. Então eu aprendi tudo o que vocês possam imaginar. Desde falar, desde proteger, desde também de ensinar as pessoas a importância de se ter um seguro. Então a minha cabeça mudou muito, muito mesmo, com essa condição de trabalhar numa empresa onde eu tinha que vender e onde eu tinha que lidar com vários tipos de pessoas. E trabalhar durante todo esse tempo me trouxe a noção que é ter responsabilidade financeira, gestão de pessoas, visão a longo prazo e zero, nenhum imediatismo. Eu era uma criança praticamente, criança não, uma mini adulta, que tinha acabado de sair de empregos informais, que era de venda, para entrar aí numa empresa. Então eu precisei amadurecer muito rápido. Por quê? A minha maturidade, ela dependia também do meu resultado nessa empresa. E aí eu ganhei alguns prêmios, viajei pelo Brasil, tudo por essa empresa, onde eu sou muito grata e onde formou todo o meu caráter, toda a minha base, toda a minha disciplina financeira e também profissional. Aos 25 anos, pasmem, enquanto muitas pessoas aos 25 estão na faculdade ou estão pensando em viajar, eu já tinha noção do que era necessidade. Então eu precisei construir uma casa. Eu morava com a minha mãe, a gente tinha uma casa muito humilde, quando chovia, a gente ia para o banheiro, porque era o único lugar que tinha laje. E quando eu vi aquilo ali, aquela situação que eu tinha, eu falei assim, não, eu preciso mudar isso. E em 2005, eu fui para Salvador, que inclusive é a cidade desse Brasil que eu mais amo, eu já fui 19 vezes a Salvador, mas em 2005 foi a primeira vez. E aí me levaram naquela festa do dia 2 de fevereiro, lá no Rio Vermelho, que é a festa de Iemanjá. E eu lembro que quando eu estava lá na festa, uma vizinha da minha prima foi no meu ouvido e falou assim, peça com fé, que com fé você será atendida. Eu estava ali de viajante, a gente sabe que quando a gente viaja a gente quer fazer tudo, a gente quer conhecer tudo, e essa festa para mim foi uma virada de chave, porque quando ela falou, peça com fé, que com fé você será atendida, naquele momento veio uma casa na minha cabeça.
Mas eu não poderia nem fazer ideia que eu realmente estaria realizando isso no ano seguinte, que foi 2006. Então, quando eu entrei em 2006, em janeiro de 2006, eu coloquei na minha cabeça que eu ia construir uma casa. Então, eu coloquei aquela casa abaixo, que é que eu morava com a minha mãe, assim, sem medo nenhum, botei abaixo mesmo e eu falei para ela, confie em mim, que eu sei que eu estou fazendo e eu vou construir. E em exatos 8 meses, aquela casa que a gente morava, que praticamente era um casebre, se transformou numa casa de 2 andares, com o meu quarto, com um quarto para ela, com um quarto de visita, para quem precisasse dentro da minha família. Então aquilo ali me deu uma força tão grande, eu me senti tão poderosa, que toda vez que eu preciso traçar algo maior para a minha vida, eu sempre lembro daquela situação. E eu pensava, eu tenho esse pensamento ainda, que no momento que eu estava construindo, eu só pensava assim, eu vou conseguir e eu não vou passar necessidade. A minha obra não vai parar, eu vou seguir e isso vai ser realizado. Então, quando a gente começa a ter essa autoconfiança sobre a gente entende também o poder das palavras, o poder daquilo que a gente tem que acreditar quando a gente se coloca de frente para um desafio da nossa vida e que a gente precisa chegar lá. E logo depois veio o segundo marco da minha vida, que foi um intercâmbio. O intercâmbio ele aconteceu em 2010, onde eu decidi ir para a Austrália. Mas agora, me lembrando, em 2009, é importante eu falar isso para vocês, eu tinha um sonho que era fazer teatro. Eu não imaginava como. Então, na minha vida, até hoje, eu sei que quando a gente precisa ser ou querer ou chegar em algum lugar, a gente precisa estudar. Porque se tem uma porta que a gente precisa abrir, é a nossa, através do conhecimento, através da educação, através do estudo. E eu entrei na faculdade de teatro, estudei por 1 ano e, pasme, eu fiquei reprovada. Foi a melhor reprovação da minha vida. Ali eu entendi como era o poder da repetição, como a repetição faria parte da nossa vida quando adulto, porque quando a gente é criança, a gente tem a repetição da escola, que nunca foi o meu caso, graças a Deus, passava raspando, mas passava. Quando a gente é criança, isso é um peso muito grande, mas quando a gente se torna adulto, a gente entende que a repetição ela vai fazer parte de um longo processo de vida. E então, quando eu decidi ir para a Austrália, eu encerrei o meu ano letivo na faculdade de teatro, faculdade da cidade, que foi somente por 1 ano, e eu fui para a Austrália, assim, na cara e na coragem. A única coisa que eu sabia da Austrália é que o ambiente, o clima, era como se fosse no Brasil, era quente, tinha praia, e eu estaria perto da Indonésia, Bali, que era um dos lugares que eu gostaria de conhecer, e a Nova Zelândia também. Enfim, eu fui com essa coragem, com essa força, eu me mandei para lá durante 7 meses. Mas viver na Austrália também trouxe outros acessos para mim. Eu conheci coisas novas, pessoas diferentes, eu acessei lugares que eu jamais na minha vida eu achei que eu fosse acessar. Lá na Austrália, durante esses 7 meses, eu tive 1 mês de férias. E aí eu me juntei com a minha tribo, com a minha trupe, e nós fomos conhecer a Tailândia, a Indonésia, a Malásia, a Nova Zelândia e Singapura. Imagina, uma pessoa que era de Vilar dos Teles, que não tinha muitas referências de vida, nenhum amigo meu tinha feito um intercâmbio, na verdade, nenhum amigo meu tinha construído uma casa aos 25 anos, tinha tido um CNPJ aos 21 e aos 29 estava em outro país. Então, é como se eu fosse... Eu abro portas da minha vida. Quando a gente começa a abrir portas da nossa vida, muitas vezes a gente não tem referência próxima. Então, é a gente mesmo que tem que ser a nossa própria referência, com a cara e com a coragem. E muitas coisas que vocês vão se deparar quando vocês verem o Criando o Meu Corre, e até mesmo quando vocês conhecerem o estúdio,
foi coisas que eu aprendi apenas observando. Hoje eu entendo que a observação ela faz parte da minha vida em tudo, que é onde eu acabo me conectando com coisas, com pessoas, com emoções, com referências, com tudo. Eu acho que a observação ela precisa fazer parte da nossa vida. 2016 foi outro ano chave para mim. Vocês veem que eu vou mudando de etapa, que eu vou mudando de chave muito rápido, porque a minha vida está sempre em constante movimento. E eu faço isso acontecer, eu quero que a minha vida seja dessa forma. Então, em 2016, a minha amiga Kátia, que é uma amiga maravilhosa, artista, que inclusive fez uma arte aqui dentro do Criando Meu Corre, ela me chamou para viajar com ela e pensa bem, olha que delícia você ter um amigo que te chama para ir para Nova York, onde ele paga as passagens. E eu fui para Nova York com ela. Quando chegamos lá, fiquei encantada, eu me sentia um Lego. Sabe quando você é uma peça muito pequenininha, num lugar muito gigantesco? Lá tudo muito grande, tudo muito gigante, tudo acontece ao mesmo tempo. É como se você tivesse parado num lugar e tudo está acontecendo na mesma hora. Uma velocidade assim impressionante. E aqui o estúdio, quem vier conhecer vai ver que tem muitas referências de Nova York. Eu quis trazer essas referências para cá, para que eu entenda que a vida, o mundo está em constante evolução. Então eu trago esse arquétipo de Nova York para cá, para que a gente faça o Criando Meu Corre cada vez avançando mais e mais e atinja um maior número de pessoas. E quando eu estava lá, nós conhecemos, andando, passeando no shopping, fazendo umas compras, tinha uma loja chamada B&D, que é uma loja de equipamentos de vídeo, de câmera. Imagina, a gente deixou de ir para o shopping para ver roupa para entrar numa loja que só tinha câmeras. Quando eu entrei, olha, o mundo parou. Eu sei lá quanto tempo era, quanto tempo que eu passei na loja, só sei que eu fiquei encantada com a quantidade de câmeras, de computador, essa parte de eletrônico, tecnologia, um negócio que me fascinou de uma tal forma que eu saí de lá com um computador, com uma câmera, com um microfone e com um LED também, pronta para montar um estúdio. Pensa, quando eu cheguei em casa, eu falei, bem, eu agora tenho um estúdio. Eu preciso fazer alguma coisa. E foi aí que eu criei o canal do Lá Vem Ela e eu pensei, agora eu vou ser youtuber. Você já contribui, né? Fazendo o que você está fazendo. Aceitando um convite de uma pessoa que está começando. Eu falei, Alex, eu não sei bem o que eu estou fazendo. Eu só sei que eu quero fazer. Verdade. Entendeu? Então, se você puder me dar a oportunidade de você vir contar a sua história para uma pessoa que está começando, para mim vai ser muito enriquecedor, porque eu conheço a tua história e eu acredito em você. Quando eu comecei o canal do Lá Vem Ela, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, qual o tema, né? É tantas coisas, é tantas oportunidades, tantos assuntos. E eu primeiro comecei assim, eu vou para a blogueiragem, que é que todo mundo gosta, o que toda mulher gosta, e para mim é um assunto, é um universo que eu amo. Só que ele não se sustentou por muito tempo dentro de mim. Eu não sabia utilizar a câmera, eu não sabia editar, eu não sabia nada. Então eu precisava de um propósito muito maior para que me fizesse realmente seguir nessa profissão. E uma das coisas que sempre me incomodou para quem é morador, quem nasceu e se criou aqui em São João, é o fato de que a gente conhece muita gente boa. Esse lugar é um lugar que tem muita gente que realmente mudou de vida, que é como se fosse uma casa aqui para a gente. Uma das coisas que sempre me incomodou nisso foi o fato de que toda vez que a gente liga a televisão, a gente só escuta falar mal do nosso lugar, né? Vamos ser bem sinceros. A gente escuta somente de violência, de uma política que ainda não encontrou o seu caminho. A gente não tem boas referências. Só que quando a gente pensa em quem está aqui, em quem a gente conhece, a gente sabe que não é bem por aí. Então, eu criei uma forma de trazer essas pessoas, esses empreendedores mais próximos, para que a gente começasse a mudar a nossa visão. Então, no canal do Lá Vem Ela, que foi um canal praticamente de entrevistas,
Eu convidava as pessoas num estúdio que eu montei dentro do meu quarto, do lado da minha cama de dormir, com aqueles equipamentos que eu tinha comprado na loja dos meus sonhos. E eu pensei, bem, eu só tenho isso, né? É essa forma aqui que eu tenho de começar. Então, quem entender aquilo que eu estou fazendo, quem entender uma pessoa que está começando e estar com o mesmo pensamento definido que o meu, a gente vai longe nisso. Então, eu comecei a convidar as pessoas, elas iam na minha casa e a gente começou aí a fazer entrevistas. Eu achei muito importante, ali foi o start. Essa Silvana que vocês estão vendo agora, ela só existe porque aquela Silvana corajosa dentro do quarto de casa, sem saber fazer muita coisa, deu o pontapé inicial. E as pessoas começaram a comprar a minha ideia. Viram ali, naquela minha iniciativa, uma oportunidade delas contarem um pouco da vida delas e, com isso, a gente ia atingindo outras pessoas para que, em algum momento, São João de Meriti fosse visto ou revisto de uma forma melhor, mostrando as pessoas que trabalham, as pessoas que entregam e que aqui não é o lugar que só tem notícias ruins. Eu estava muito animada com esse projeto inicial de trazer esses empreendedores, que começou em 2019, e quando foi em 2020, né, a gente teve aí a pandemia, que praticamente a vida de todo mundo parou, a gente não sabia muito bem o que fazer, quem já tinha o seu negócio acabou se perdendo, muita coisa aconteceu e eu não preciso lembrar. E nesse momento eu já não podia mais receber as pessoas dentro da minha casa, né? A gente praticamente estava aí isolado. E por hora o canal do Lá Vem Ela, com essa parte da entrevista, precisou ser encerrado, com meu coração muito partido, mas hoje eu vejo que havia um tempo para todas as coisas. E eu não desisti, mesmo assim eu tentei ver um jeito que eu pudesse continuar fazendo esse trabalho, porque afinal de contas eu estava crescendo, as pessoas estavam buscando, procurando, e para mim era uma delícia estar fazendo aquilo ali, porque eu via que aquele meu propósito, ele estava se encontrando com as pessoas da minha tribo, encontrando um caminho melhor. E aí eu fui para as lives, vocês lembram as lives? Então, eu também fui para as lives, continuei convidando esses empresários. Só que, como que você compete com Marília Mendonça, com Gustavo Lima, com todo mundo fazendo live, Ivete Sangalo? Não tem como, né, gente? Até eu queria assistir a live deles. E aí, mais uma vez, eu vi que era o meu momento de parar. Nesse momento da pandemia, o meu trabalho, que eu nunca deixei de ser corretora de seguros e eu nunca vou deixar de ser, porque isso alimenta uma parte da minha vida, alimenta a Silvana de alguma forma e me constrói, continua me construindo. Mas nesse momento, o meu trabalho ele também teve uma crise, porque imagina, ninguém tinha praticamente dinheiro para comer, para pagar as contas de luz, para as necessidades básicas. Então, muitas pessoas que tinham seguro, que tinham um plano de saúde, que são coisas, serviços e produtos que eu faço, elas começaram a cancelar. E aí eu entrei em desespero. Mas aquela Silvana que é forte, que é resiliente, ela logo se apoderou de mim. E o que foi que eu resolvi fazer? Faxina. Faxina dentro da minha própria casa. Eu começava a arrumar as minhas coisas, começava a arrumar tudo, porque eu acho que tem uma coisa, um caminho que é muito interessante para todo mundo, que é a ordem e organização. Então, a gente precisa, primeiro, organizar as nossas coisas, a nossa vida, a nossa casa. E então, eu comecei dessa faxina, esse silêncio na minha cabeça, as ideias começaram a surgir. Porque, se vocês não sabem, muitas das vezes, muitas ideias, elas vêm do silêncio, elas não vêm do barulho. E eu procurei alguma forma de continuar o meu trabalho de vendas, mas conhecendo o marketing digital, conhecendo como a internet funciona. E eu comecei a vender as minhas coisas e de outras pessoas também no Mercado Livre. E pasmem, em um ano eu fiz 15 mil reais de faturamento. Só vendendo roupas que eu não queria mais, coisas usadas mesmo, para que gerasse aquela energia, gerasse um outro fluxo no meu negócio e então o dinheiro começar a entrar.
Ali eu vi uma forma de expansão, onde eu aprendi tanta coisa boa, que eu decidi também não só vender, mas agora eu já sabia como ensinar. Então eu fiz um curso, primeiras vendas no Mercado Livre, eu mesmo dentro do meu quarto, fazendo os meus vídeos, gravando do jeito que eu sabia, colocando toda a minha energia, meu conhecimento, meu conteúdo. E eu abri esse curso para várias pessoas que queriam também aprender a vender pela internet, a vender pelo Mercado Livre, mas eu tenho um presente para vocês. Todo esse curso eu deixei ele disponível no Criando Meu Corre de forma gratuita, porque é a minha colaboração para vocês, para quem está aqui e para quem está perdido, que não sabe por onde começar, eu diria para você começar pelas vendas. E se você procurar a playlist Primeiras Vendas no Criando Meu Corre, você vai saber esse passo a passo e quem sabe eu agora não posso te ajudar a criar o seu corre. Como vocês podem perceber, eu estou gravando um documentário e claro que o primeiro episódio tinha que ser sobre a minha vida, porque eu imagino que quem está chegando agora queira saber um pouquinho de mim. E o Criando Meu Corre é um projeto tão maravilhoso, tão especial para mim, que eu decidi mostrar para vocês como foi que eu criei esse corre. Algumas pessoas que participaram, quem está comigo, como isso foi construído, porque essa parte a gente acaba não sabendo como as pessoas constroem o corre dela. Então esse documentário é exatamente para isso. Eu espero que você me acompanhe nos próximos 4 episódios, porque serão 5 episódios ao total, e esse é sobre a Silvana. É você me conhecendo, é você estando aqui conectado comigo e aproveitando porque tem muita coisa bacana que vem por aí. Te aguardo.